Até já, Helder. Muito obrigada, obrigada. Bom, temos estado a falar daquilo que Portugal tem de melhor, já falámos sobre o Algarve e agora vamos subir a norte para o Porto, região do Porto, Douro, essencialmente. E vamos receber Manuel Cabral, que é presidente do Instituto do Vinho do Porto e Douro. Um grande aplauso. Olá, muito bom dia. Bom dia. Vinhos do Douro e Porto. Manuel, seja bem-vindo à Praça da Alegria, com muito prazer que o recebemos cá. Muito obrigado. É muitíssimo importante falar, aliás, o chefe Hélio Loureiro, que é já há muitos anos chefe da Seleção Nacional, leva sempre uma garrafa de vinho do Porto para as deslocações. Pois, exatamente, leva mais. Com certeza. Porque é uma maneira boa de iniciar as conversas e também de apresentar Portugal. É assim que também acha que tudo acontece, que o vinho do Porto e os vinhos do Douro são cada vez mais um emblema do nosso país. Já viu alguém ou acha que alguém gosta de beber sozinho? Não, as pessoas gostam de beber em grupo, a conversar. O vinho é uma bebida, utilizando uma palavra que os franceses usam muito, naturalmente convivial, que ajuda a relação entre as pessoas. Portanto, eu acho que essa é a melhor forma e os vinhos do Douro são fantásticos, os vinhos do Porto são ótimos, portanto, quer melhor do que entre vinhos do Douro e do Porto. Aliás, já estávamos lá, nós já estávamos em Lamego, não é? Na Quinta da Pacheca. Exatamente, na Quinta da Pacheca. Mas e qual é o papel objetivo do Instituto do Vinho do Porto e Douro? De uma forma muito geral, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto tem responsabilidades sobre toda a fileira da vinha e do vinho na região demarcada do Douro. Como sabem, a região demarcada do Douro foi, ou é, a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, Marquês de Pombal, em 1756, que é uma coisa que muito nos orgulha também. Claro. Esteve durante muitos anos praticamente só dedicada à produção dos vinhos do Porto e nos últimos anos tem tido um boom absolutamente excepcional com vinhos de grande qualidade do Douro também, chamados DOC Douro, vinhos tranquilos, que não fortificados, como é o caso do Porto, portanto tem características diferentes, como todos sabemos. E, portanto, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto é a entidade reguladora que tem responsabilidades desde a plantação da vinha até à prateleira ou até ao copo, se quiser. Portanto, nós seguimos, temos responsabilidades de controle e de fiscalização sobre toda a fileira da vinha e do vinho. E nós sabemos também que as vendas de vinho do Porto, em particular, dispararam, de facto, como disse, em Portugal durante o ano passado. Mas deve-se essencialmente aqui aos novos hábitos dos portugueses de consumir aquilo que é nosso, à exportação, são os turistas que mais apreciam aquilo que nós temos de melhor. Eu sublinho a sua palavra, dispararam. Eu gostava que tivessem disparado. Aumentaram, o que é muito bom. Exato. Quer dizer, quando estamos numa altura difícil, como nós estamos, eu detesto a palavra crise, quando estamos numa altura difícil, quando nós vemos que nós conseguimos, e no mercado nacional, de facto, os vinhos do Porto tiveram um aumento ano passado sensível, significativo, de cerca de mais de 4%, obviamente nós só podemos estar contentes. Mas, a nível internacional, houve uma estabilidade nas vendas e um aumento do preço, o que é muito importante. Quer dizer, o nosso objetivo não é apenas vender mais, obviamente que gostaríamos de vender mais, mas é muito mais do que vender mais, é vender melhor. Portanto, a questão do preço é muito importante e da sua distribuição entre os diferentes agentes da produção e da comercialização do vinho do Porto. Mas eu acredito muito no mercado nacional. O mercado nacional não me parece que tenha sido, ao longo dos anos, muito bem tratado, mas de qualquer maneira nós achamos e estamos a trabalhar muito nisso, porque há um grande desconhecimento da parte dos portugueses no que diz respeito ao vinho do Porto. Os portugueses precisam de conhecer melhor o que é o vinho do Porto, a sua versatilidade. Quando nós perguntamos o que é o vinho, quando nós pedimos ou alguém pede um vinho do Porto, é um problema para na maior parte dos restaurantes. Que tipo de vinho do Porto? Depende da altura da refeição, antes ou depois da refeição, durante a refeição. Há vinhos do Porto para todos os estilos e para acompanhar, para todos os momentos e para acompanhar as mais variadas comidas, digamos assim. Mas e conversas. E há também muitas pessoas que desconhecem a importância e a grandeza que tem o vinho do Porto e esta região na economia portuguesa. Claro, se nós falarmos em números, enfim, os números valem o que valem, de uma forma muito pragmática. Mas repare, nós estamos a falar de um produto que tem a maior importância para uma região que tem algumas dificuldades. Portanto, nós quando falamos no vinho do Porto, nós estamos a falar num vinho que é produzido na região demarcada do Douro,
que tem características únicas por causa do vinho. Foi classificado em 2001 pela Unesco como Património Mundial, como sabem, por causa do vinho. É o Douro vinheteiro que está classificado pela Unesco e, portanto, há todo um território, toda uma economia de um território e um conjunto de pessoas, muitas pessoas, que vivem, que dependem da produção deste vinho. Portanto, não é apenas o valor da comercialização do vinho do Porto, mas a importância que ele tem para a região de Marcada do Douro, para a estruturação do norte de Portugal. A ligação entre o Porto e o Douro tem muito a ver com o vinho, tem muito a ver com o vinho do Porto e, por outro lado, toda a importância que ele tem para a projeção de Portugal. O vinho do Porto está espalhado pelo mundo fora, das coisas boas que nós levamos pelo mundo fora, das tantas coisas boas e que estão a mostrar hoje aqui neste programa, e ainda bem que vão mostrando ao longo dos programas. Portanto, é muito importante, até por sinónimo, repare, leva Portugal inteiro. O vinho do Porto é verdadeiramente um embaixador e um embaixador de qualidade de Portugal. E há também uma nova geração de enólogos, não é? Que nós durante muito tempo fizemos na RTP os programas das vindimas e acompanhámos muito os principais momentos também que acontecem em relação às vindimas. Esta nova geração de enólogos também acaba por trazer muito conhecimento e muita formação no que diz respeito ao nosso vinho, não é? E às nossas vinhas. Conhecimento, formação, e eu sublinhava uma outra coisa, é o que é cosmopolitismo. Quase todos eles, primeiro, têm formação de níveis, de muito bons níveis, quase todos eles premiados, andaram lá por fora, quase todos eles andaram pelas Austrálias, pelos Estados Unidos, pelas Áfricas do Sul, por toda a Europa, obviamente também. Portanto, e isto é muito importante, todas as ligações que existem, perceber o que é, como é que se fazem os vinhos noutros sítios e, sobretudo, como é que são os outros mercados. Isto é da maior importância. E sublinhava também um outro fator, que é o facto de gente nova, com este tipo de formação e com ligações que mantém a todo o mundo, que se foi instalar no Douro. E isto é da maior importância, porque eles vão para lá, grande parte deles, ou uma boa parte deles, com as suas famílias, e isto ajuda muito a criar enfim, no que diz respeito à região de Marcada do Douro, obviamente a aumentar as ligações dessa mesma região. Claro que sim. Claro. Se Portugal hoje ganhar, Manuel, vai brindar com vinho do Porto? Obviamente, claro. Obviamente. Aliás, que outro produto poderia servir para isso? É evidente. Vai estar Mas, a ver aliás, antes, eu não percebo é o se, João, não percebo o se. Exato. Que é para não ficar mal se entretanto não ganharmos, infelizmente. Não, mas claro que mas vamos todos brindar com vinho do Porto, vinho de Portugal e vai à nossa, como escreveu e compôs Carlos Paião. Ora, exatamente, e tão bem interpretado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada por ter vindo à Praça da Alegria. Nós daqui a pouco, Manuel Cabral. Vamos também provar vinho do Porto, como convém. Mais daqui a pouco. E bem. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada. Já marcou um golo. Ora bem, continuamos a falar sobre a excelência dos vinhos portugueses, dos vinhos do Porto em particular, mas de preferência bem acompanhados por comida confeccionada por um chefe, que ainda por cima é chefe da Seleção Nacional há 20 anos. O chefe Hélio Loureiro, Com que é nosso certeza. convidado, assim como o senhor engenheiro Bento Amaral, Um aplauso para ambos. que é chefe da Câmara de Provadores do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. Ora, pois claro. Sejam bem-vindos à Praça da Alegria. Se calhar começamos exatamente pelo Sr. Engenheiro, porque como a última conversa que tivemos foi sobre vinho, continuamos na mesma temática. É responsável por certificar e controlar os vinhos do Douro e do Porto que estão ou que vão para o mercado. De que forma é que isso se faz? Portanto, isto é feito, bom dia, feito através de um painel de provadores. Também há um laboratório que faz as análises físico-químicas. Mas eu acho que fiquei com a melhor parte, que é a parte de prova de vinhos mesmo. E, portanto, o que acontece é um grupo de provadores, 8 provadores, provamos todos os vinhos antes de ir para o mercado e depois também escutando no mercado. Isto dá cerca de 8 mil vinhos por ano, qualquer coisa como 20 vinhos de Porto por dia, mais 24 vinhos de Douro, 3 vezes por semana. E é provar, não é beber. Sim, mas aprovar vinhos por dia. Um golo ali. Nada mal. É lá. Claro. Sei que é. Chega para o fim do dia Chegam com a um casa e relaxamento. amor, como é que foi o teu trabalho? Foi bom. Chegamos a cantar o fado. Nem mais, chega a cantar o fado. Mas como é que é feito todo o processo? Portanto, Como é que quer é uma dizer, prova efetiva? na prática é um resultado de um grupo de provadores, mas portanto o que temos que ver é cada vinho, sem saber qual é que é a marca, só sabemos que tipo de vinho é que é, olhamos para a limpidez, cor, aroma, sabor, portanto provamos na boca e damos uma nota final também e portanto quer dizer, e depois há uma decisão desse grupo de provadores que dizem se o vinho está apto, se tem a qualidade
para... Eles não têm. Exatamente. E podem reprovar, portanto. Sim, podem ser reprovados. Porque o que pretendemos é defender também o consumidor e que o consumidor, quando beba um vinho de Douro ou um vinho do Porto, lhe dê o prazer máximo. Claro, com certeza. Chefe, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. A esta sua casa. É um prazer enorme estar de novo na Praça da Alegria. É verdade. Então, e há quantos anos, que balanço é que fazes? Não há 20 anos, há 17 anos que estou com a São Associação quase desde 96. Exatamente. Mas que balanço é que fazes estes 17 anos junto dos nossos jogadores e de toda a equipa técnica? Não, é um prazer enorme trabalhar e uma honra enorme trabalhar com a Seleção Portuguesa de Futebol, porque a Seleção Portuguesa de Futebol representa exatamente Portugal no seu todo. E o apoio e o carinho que sentimos quando saímos para fora de Portugal e mesmo dentro de Portugal é que de facto somos os embaixadores muitas vezes de Portugal. E quando há uma coisa que as pessoas às vezes não têm noção, que quem mais sofre quando as coisas não correm bem são os próprios jogadores, é a própria equipa técnica, todas as pessoas que trabalham na seleção que dão tudo por tudo para que corra tudo bem. E às vezes não nos acontece isso, mas o apoio dos portugueses, o apoio de todos faz com que possamos ter mais esperança, possamos ter mais alegria e, sobretudo, pensar na vitória. E mais garra, não E é? mais garra. Também ajuda Mais garra. muito. É por E isso que então, o se apoio é tiverem o importante. estômagozinho bem forrado com as coisas maravilhosas que o chefe Hélio Loureiro confecciona... Também é importante, mas isso é um equilíbrio entre os médicos que fazem parte nutricional e depois a sabedoria, a experiência, não só de minha, mas também do chefe Luís Labrador e do chefe Ivo Loureiro, que também trabalham comigo na Seleção Portuguesa de Futebol. Mas há um menu especial em dias de jogos? Há um menu especial que são sempre carnes brancas no dia do jogo. Há uma canja de galinha porque faz parte, é quase um ritual ao fim destes anos todos. Mas as carnes brancas sendo de digestão fácil e os hidratos de carbono são sempre as massas com um molho de tomate e um molho à bolonhesa e depois os frutos secos que são nas tartes sejam de noz, sejam de amêndoa, que também enriquecem também essa refeição. Até já estamos a ficar com água na boca. E é verdade, nós sabemos também que, enfim, o chefe Hélio Loureiro é sempre muito simpático em relação, não só a nós quando o entrevistamos, mas também nos sítios onde a Seleção Nacional vai, às vezes para locais longínquos em relação ao nosso país, faz sempre questão de entrosar bem, enturmar bem a nossa seleção nos locais. É verdade a história da garrafa de vinho do Porto, não é? Como é que é? Na Alemanha aconteceu uma situação muito curiosa que foi quando nós estávamos em Marienfeld, de facto aquilo é uma aldeia muito pacata e de repente virou um inferno, não é? Eram caminhões por todo lado e jornalistas por todo lado, gente de todo lado. E as pessoas que estavam à volta do hotel sentiam de facto algum desconforto. As pessoas começavam a parar em frente às casas, não podiam sair, essas coisas. E então achamos por bem, o Sr. Carlos Godinho e eu, achamos por bem distribuir uma garrafa de vinho do Porto que eu tinha levado com pastéis de nata. Então andei de porta em porta com um tradutor alemão, porque nem toda a gente sabia falar inglês, eu também não ia estar no direito de não falar a língua deles. Batia de porta em porta à hora do jantar, que é uma hora incómoda, porque os alemães ficavam sempre todos zangados, vinham todos de mau humor à porta, e quando depois explicava que era uma oferta da Seleção Portuguesa de Futebol, e pedíamos desculpa pelo incómodo que estávamos a causar, mas que é um gosto muito grande de estar ali. O que foi interessante é que depois, no dia seguinte, as pessoas, alguns pensavam que eu ia vender vinho do Porto, não é? Outros ficaram muito surpreendidos, mas no dia seguinte quase todas as pessoas responderam com um cartão a desejar as minhas felicidades. E no final, quando saímos, de facto, toda aquela comunidade alemã estava rendida aos encantos dos portugueses e da Seleção Portuguesa de Futebol. Mas, sobretudo, aos do vinho do Porto. E ao vinho do Porto. Aprovado pela equipa do Sr. Engenheiro Bento Amaral. Exatamente, tem mais. É isso mesmo, que maravilha. Então já aqui voltamos. Sim, à nós já Quinta vamos da continuar Pacheca. a conversar. Onde está o Hélder? Já continuamos a falar. O nosso Douro, melhor de Portugal, património da humanidade desde 2001, região demarcada, a mais antiga do mundo, vamos até 1756. São seguramente mais-valias aqui para a Quinta da Pacheca. Catarina, seguramente muitos dos seus turistas vêm até cá a propósito deste património da humanidade.
É verdade, eu acho que o Douro tem uma paisagem inigualável, isto é uma paixão, qualquer um deles fica completamente deslumbrado, não só pelos patamares, não só pela sua beleza, pelo rio, pelas cores, por tudo aquilo que veem. Também pela tradição, seguramente. Pela tradição, pelo esforço, pelo trabalho do homem, pela dificuldade que veem que é trabalhar estas vinhas, por tudo. Não se cansam de dizer que nunca viram nada assim por esse mundo fora. É extraordinário. E acha que efetivamente o Douro, o nosso Douro, é o embaixador do nosso país? Está tudo feito? Não está tudo feito, Hélder. Eu acho que podia ser o embaixador do nosso país. Há muita coisa a fazer, temos ainda muito que trabalhar, temos muita coisa para fazer. É preciso saber haver uma estratégia para o Douro, é preciso saber o que é que vamos promover, é preciso dar continuidade àquilo que foi feito com muito trabalho e sabê-lo fazer e fazê-lo como deve ser. Muito bem. Ficam aqui lançados alguns dados e desafios. Catarina Cervera Pimentel, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fica assim conhecido um pouquinho do melhor do nosso Portugal num vinho do Porto, o vinho do nosso país. Obrigado, Hélder. Ora bem, obrigada, Hélder, muito obrigada. Voltamos aqui à conversa. Sr. Engenheiro Bento Amaral, faz parte também do seu departamento justificar as reprovações do vinho. Há muitas reprovações, reprovam muitas produções. Há cerca de 17% de reprovações de vinhos de Douro e à volta de 4, 5% do Porto. O vinho do Porto, até pela sua história como foi construído, foi para ser um vinho mais estável e, portanto, que é mais difícil de estragar. Mas, mais uma vez, para que efetivamente só o melhor vinho chegue ao consumidor, há essas reprovações. Então estas quatro garrafas que temos aqui em cima, são todas elas vinho do Porto, todas elas diferentes. Quais são as diferenças entre elas? Temos aqui o exemplo dos 4 grandes grupos. Mais para cá, os 4 grandes grupos de vinho de Porto. O vinho de Porto que tenho na mão é da categoria Vintage. Depois ao lado temos um Tawny 10 anos. Depois um Porto Rosé e finalmente um Porto Branco. Cada um deles acaba por ter características diferentes e a acompanhar também pratos diferentes e momentos de consumo diferentes. A Tânia há pouco estava a falar que tinha sido uma descoberta o vinho de Porto Branco. Hoje em dia também temos vinhos de Porto Branco. É muito bom, eu nem sabia que existia há uns anos e de facto é muito bom. Muito São ótimos, sim, ótimos. O Porto Rosé, para quem não conhece o vinho de Porto, eu acho que é uma forma agradável de o conhecer. Para quem é conhecedor, muitas das vezes não é o tipo de vinho mais preferido. Os Tawnies são o tipo de vinho Porto mais clássico e a categoria rainha é os Rubies, onde se encontra o Vintage. Ou o Vintage é que é a categoria rainha. Ora, exatamente. E realmente o vinho do Porto deve beber-se quando? Quando apetece, é certo. Mas, mas deve acompanhar uma refeição, por exemplo? Pode acontecer. Eu penso que o chefe já deve ter feito algo. Aliás, o meu primeiro trabalho de livro foi exatamente receitas para vinho do Porto com João Nicolau de Almeida, e foi chamar a atenção que o vinho do Porto não é só um vinho de sobremesa, não é só um vinho para beber com queijo, mas também pode acompanhar entradas, pode acompanhar alguns pratos. Claro que não pode acompanhar uma refeição na sua complexidade, completamente, mas, por exemplo, um branco de entrada e depois dois tintos no final, ou um Tawny e um Vintage no final, ficam sempre bem. Ora bem. Que qualidades é que é preciso ter para ser um bom provador? Tem um bom nariz? Sim, um bom nariz. Eu acho que, acima de tudo, eu também dou aulas para as graduações de Enologia e de Marketing de Vinhos e dou aulas de prova de vinhos. E até agora não me lembro de haver alguém totalmente inapto. Portanto, acho que a maior parte das pessoas tem as características fisiológicas, bom nariz, boa paladar para conseguir provar vinhos. Uma coisa que muitas das vezes falta é a memória olfativa, que é uma coisa que temos em criança. Se nos lembrarmos de odores, normalmente lembramos de memórias de infância, porque é uma altura da vida em que não comunicamos através de uma comunicação verbal. Então temos essa memória olfativa dentro de nós, ou connosco, e portanto é preciso desenvolvê-la bastante. Ora bem. Agora só fazer uma pergunta. Um vintage, portanto, temos aqui um vintage da Graham's, este é de 2007. Um ótimo ano. Se cheirado, o que é que tem aromas de
Bem, aqui isto tem uma cor retinta ainda, mas estamos aqui nos aromas que nós descrevemos como aromas de frutos pretos ou frutos vermelhos, portanto pode ser a amora, pode ser a framboesa, podem ter também notas de chocolate preto, ao contrário de um tawny, que aí as aromas serão mais de frutos secos, e eu tenho a ideia que a ponto que normalmente o que se faz na cozinha será através deste tipo de aromas, que aparecem parecidos. Nos rosés são aromas um bocado mais simples, mas framboesas ou cereja, mas muito muito de doce. Mas, por exemplo, uma coisa que acompanha muito bem com uma morcela. É sério? A framboesa? Não, o rosé acompanha muito bem com morcela. Basta fazer depois uma pequena compota feita com o próprio rosé, uma compota de cebola que faz uma ligação ótima com o morcela e faz com o vinho do Porto. Agora temos aqui algumas curiosidades. Chefe Hélio, qual é o jogador mais esquisito na comida? Os jogadores não são esquisitos na comida. Os jogadores sabem perfeitamente que a alimentação faz parte integrante de toda a preparação física deles. Por isso eles sabem e cada vez mais estão atentos a isso. São pessoas são pessoas de uma grande responsabilidade e que têm pela alimentação exatamente não só o gosto, mas também a experiência que uma boa alimentação pode lhes dar um bom rendimento físico. E fazem pedidos mas há uma coisa, é isso que eu ia dizer, que é, muitas vezes quando são um grande tempo de estágio, imagino 40 dias de estágio, 50 dias de estágio como já tivemos, e espero termos muitos mais iguais. Nesses dias nós não comemos só hidratos de carbono, proteínas e vitaminas, nós também comemos imaginário, e esse imaginário vem das nossas memórias que o Sr. Engenheiro falava, que vem da infância, vem de casa, e precisamos às vezes de algum conforto. E daí que haja dias em que é preciso dar esse conforto aos jogadores, dar esse conforto à comitiva, puxando um bocadinho para a nossa culinária, levando aqueles artigos que eu chamo da saudade, que são o vinho do Porto, o bacalhau, os enchidos, o presunto, as alheiras, os queijos da Serra, da Estrela, o queijo da Ilha São Jorge. Porque há sempre certos momentos durante aquele período de 50 dias em que é preciso também puxar pela emoção. Exatamente. Porque, mais uma vez, digo que não há quem sofra mais com os jogos que os próprios jogadores. E isso às vezes as pessoas esquecem-se e acham que às vezes são muito críticos em relação à seleção, em relação ao selecionador, mas é bom que repisar esta ideia de que, na verdade, os primeiros a sofrer, os primeiros que dão tudo por tudo, porque estão lá por amor à camisola e por amor a Portugal, são os jogadores e o selecionador e toda a equipa técnica. Muito bem, muito obrigada, chefe O chefe Hélio ainda vai cozinhar hoje aqui para nós. Cozinhar um bacalhau. Com vinho do Porto. Com vinho do Porto. E o Sr. Engenheiro, muito obrigada também por ter estado connosco e nos ter esclarecido em relação aqui a alguns temas. Só uma coisa, é mesmo verdade que os provadores não usam perfume, nem aftershave, nem... É verdade. Nem desodorizante. Nada. Desodorizante uso sem cheiro, que senão ficava com um cheiro pior do que sem que não usasse. É preciso dizer uma pequena dica que é muito importante. Os tawnies devem-se pôr no frigorífico. Sempre. Sempre. E o branco também. O branco também e o rosé também. Sim. É importantíssimo Sim, isto. mas os tawnies as pessoas não sabiam e é importante. É muito importante, porque um tawny não refrescado só cheira a álcool e as pessoas não vão ter a mesma apreciação quando ele é refrescado. Aqui fica mais uma dica. E nos casamentos não se esqueçam que o brinde deve ser com vinho do Porto. Com certeza, para dar sorte, não é? Exatamente. Ora bem, o chefe Hélio Loureiro já volta para cozinhar. Um grande aplauso para... Obrigado, Sr. Amaral. Ora bem, já sabe.